Olá a todos, bem-vindos ao canal do Mosh. Vou neste vídeo resolver uma última questão relativamente ao tema do calor e energia de Físico-Química A do 10º ano. O exercício é o seguinte: um bloco de cobre de massa 60 gramas perde, quer dizer, atenção, deixa-me colocar aqui os dados, a massa serão então 60 gramas, perde, atenção, cuidado que aqui é perde então 332 joules sobre a forma de calor. Aqui teremos de ter algum cuidado com isto, é porque se nos dizem que perde o calor, aqui terá que ter o valor negativo, ok? Cuidado com isso, vocês aqui enganam-se, metem isto positivo, vai dar asneira depois. Se perdeu, então o calor tem ali o sinal negativo, ok? Se recebeu ou ganhou, então consideramos como positivo. Sabendo que inicialmente se encontrava a 40 graus, quer dizer, temos aqui que a temperatura inicial são 40 graus, determina a temperatura final. Bem, sabendo então a capacidade térmica mássica do cobre, né, que é exatamente igual a 387 joules por quilograma grau centígrado. 3807 joules. Eu estava aqui a confundir isto com outro nome, cuidado. Deixem-me só ajeitar isto, né, depois nos cálculos. Fica então, isto é joules, joules por quilograma, tudo bem. Quer dizer, eu aqui aplicaria a fórmula do calor. Aplicaria simplesmente a fórmula do calor. Eu tenho que o calor é dado pela massa, vezes então a capacidade térmica mássica, neste caso do cobre, vezes então a variação da temperatura. Quer dizer, aqui é mesmo só aplicares aqui a fórmula. Sabemos que a variação da temperatura é exatamente igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Se eu tenho a temperatura inicial e quero a final, se eu souber qual foi a variação, isto está feito. Então vou resolver esta equação em ordem aqui a esta variação. Sei que o calor é exatamente igual a menos 332 joules, que é igual à massa. Calma lá que aqui precisamos ter algum cuidado, porque esta massa está em gramas. E esta capacidade térmica aqui está em quilogramas. Então, quer dizer, se a capacidade térmica por vezes vem em gramas também. Então aí não haveria problema, estariam nas mesmas unidades. Aqui já não, quer dizer, está em quilogramas. O bloco está em gramas, temos de fazer aqui uma redução. Então 60 gramas, reduzindo, daria 0,060 quilos. Ok? Então ficaria aqui a massa, que é 0,060. Mas eu até vou fazer aqui, quer dizer, vou resolver primeiro aqui a equação literal em ordem à variação da temperatura e depois posiciono os valores de uma assentada só. Se eu resolvesse aqui em ordem à variação da temperatura, quer dizer, isto tudo está a multiplicar, passaria a dividir, né? Então poderia dizer que a variação de temperatura é simplesmente igual ao calor a dividir pela massa vezes a capacidade térmica. E agora assim coloco logo tudo. Então fica a variação da temperatura igual, o calor é menos 332, a massa é então, fazendo a redução, 0,060 vezes a capacidade térmica, que pelo que nos dizem é 387. Fazendo então aqui o cálculo com a calculadora, não é? Então temos 332 a dividir. Atenção, lá em baixo, se quiserem fazer isto tudo, tenham atenção na calculadora, meterem isto sob parênteses, senão ele divide pelo primeiro e depois o resultado desta divisão multiplica por aquele, o que não é bem aquilo que a gente tem. Se quiserem fazer isto na calculadora, tudo junto, tudo bem, mas não se esqueçam de meter a divisão, esta multiplicação que está aqui em denominador, em parênteses. Estas coisas são importantes. 0,060 vezes 387. Ok, tudo bem. Tem então aqui que a variação foi de 14,3 graus. Ok? E tendo a variação, agora quer dizer, vou aqui a esta ideia, né? Por isso é que eu quis tirar aqui a variação. Então, eu sei que a variação é a temperatura final menos a temperatura inicial. Se eu quero a temperatura final, posso pegar nesta equação, resolver aqui em ordem a temperatura final e dizer que a temperatura final não é nada mais do que a variação da temperatura, quer dizer, este menos a temperatura inicial passa para lá e fica positivo, né?
mais a temperatura inicial. Sendo assim, esta temperatura final é igual à variação, que é 14,3, mais, pois, cuidado, é que eu aqui esqueci-me do sinal. Isto vai dar negativo. E isto é importante, este sinal, quer dizer, aqui isto vai dar negativo. Eu fiz as contas na calculadora sem este sinal, depois já me esquecendo, quer dizer, isto está menos. Então isto aqui vai ter que dar menos 14 também, exato. Mais a temperatura inicial, que farão então os tais 40 graus. Então mais os 40 graus. Isto aqui é negativo. Sendo assim, esta temperatura final vai ser dada aqui por esta diferença. 40 menos 14 dá exatamente 25,7. 20 e 10, 30, 39, está certo, graus. E esta é então a temperatura final. Visto que, como é que a gente pode controlar se não nos enganamos num sinal ou uma coisa assim do género? Se houve uma perda de calor, isto indica que a temperatura final terá de ser mais baixa do que a temperatura inicial. Só assim existirá então uma perda de calor. Temperatura inicial 40, temperatura final 25,7. Houve claramente aqui uma perda de calor. Se não tomássemos em consideração este sinal, reparem que aqui já dava 40 mais 14,3, já dava 53 graus, 54, né? O que indicaria um aumento de temperatura, mas se houve perda de calor, a temperatura não poderia aumentar. Okay? Lembrem-se sempre destas coisas, que às vezes dão jeito, porque isto facilmente nos esquecemos de um sinal, e depois tentem sempre criticar os resultados. Okay? Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer ajudar. Um grande abraço.